vou começar fazendo algumas perguntas para os irmãos, tá bom? Eu creio que Deus vai responder essas perguntas no decorrer da mensagem. Pode se sentar, irmãos, por favor. Mas é para a gente refletir um pouquinho, enquanto a palavra é ministrada, sobre o que essas perguntas significam na nossa vida, o que ela quer falar conosco, tá bom? Primeira pergunta é, o que é adoração? Se alguém chegar para você e perguntar, o que é adoração? O que é adoração para você? Você sabe falar para alguém? Como é que você adora a Deus? Como é que eu adoro a Deus? Será que a gente tem noção disso ou a gente só faz? E por que nós adoramos a Deus? Então, vamos lá. O que é adoração? Como eu adoro a Deus? E por que eu adoro a Deus? E para isso, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do versículo 4 em diante. Amém? Efésios 1, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho Jesus. Amém? Olha isso. A palavra do Senhor diz assim, que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele. Então, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar os animais, ele já tinha decidido que nós pertencíamos a ele. Tá, legal isso. Só que uma coisa interessante que a palavra diz aqui é que por meio de quem a gente pertence a Deus? Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é necessário o quê? Comunhão com o Filho. Sem comunhão com o Filho não existe pertencimento. E aí, eu até falei para a Má, que ela perguntou o tema, eu falei assim, pode colocar que o tema só existe adoração onde há comunhão. Porque se não existe comunhão, não existe adoração. E a gente vai entender por quê. A gente vai usar um pouquinho de Bíblia hoje, mas se vocês não encontrarem, não tem importância, porque elas estão colocando aqui no monitor para facilitar, tá bom? Eu tentei tirar o máximo possível, mas é a palavra que está falando. Então, vamos deixar a palavra falar, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. E então, eu quero começar com... Eu dividi alguns tópicos, e o primeiro por que é que nós fomos criados? E para isso, a gente vai ler lá em Gênesis, capítulo 1, no começo, né? Para entender o começo, tem que ler o começo de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Amém? Eu vou ler aqui, com os irmãos, tá bom? Fala assim, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É importante a gente notar que a Bíblia Deus é um Deus de detalhe. Então, a gente precisa prestar atenção que a Bíblia tem detalhes importantes para a nossa compreensão. E o que está falando aí? Que Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem. Ele não falou, eu vou fazer o homem à minha imagem. Isso significa o quê?
Que Deus é um Deus de quê? De relacionamento. Ele é um Deus que vive uma eternidade de relacionamento com Ele mesmo. Porque nós sabemos que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso é desde a fundação do mundo. Não foi depois que Jesus veio para a Terra que começou a existir. Ele sempre existiu. Ele é um Deus de relacionamento. E aí, quando Ele nos fez para sermos o quê? Pessoas de relacionamento pessoais com Ele. Ele nos fez para sermos como Ele, não está falando? Façamos como nós. Se Ele é um Deus de relacionamento, Ele nos criou para sermos de relacionamento. Tanto que Ele colocou Adão e Eva na onde? No Éden. E Ele fazia o quê? Todas as tardes Ele ia lá. Para quê? Para se relacionar com Adão e Eva. E aí, é interessante a gente notar que o que separou Adão e Eva foi a decisão deles mesmos. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, a gente entendeu, então, para que nós fomos criados, né? Legal. Quem é Deus? Porque a Bíblia está falando que a gente foi criado para ter um relacionamento com Deus. E quem que é Deus? Deus, Ele quer que a gente saiba quem Ele é, não porque eu vou falar aqui. Quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 16... Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Eu vou ler até o versículo 20, irmãos. Eu vou ler na minha Bíblia, que eu acho que é melhor para eu não ficar de costa. E aí os irmãos acompanham ali, tá bom? Talvez a tradução seja um pouquinho diferente, mas eu acho que dá para compreender. Mateus 16, 13. Fala assim, ó. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali, perguntou aos seus discípulos, quem é que o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum de outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou aos seus discípulos, não contem a ninguém que ele era o Messias. Irmãos, tá. Agora que eu cheguei num ponto muito importante, eu quero que vocês prestem um pouquinho atenção. Quem nós somos, a Bíblia fala, não fala? E eu não estou falando que a Bíblia não fala quem é Deus ou Jesus. Ela fala. Só que, o que aconteceu aqui? E é algo muito importante. Jesus, quando ele perguntou para os seus discípulos, quem eu sou? Os discípulos falaram, né? Todo mundo está falando que você é isso, que você é aquilo, Senhor. Aí ele, quem eu sou para você? Para você, quem eu sou? O que me importa não é o que as pessoas estão dizendo, mas o que você sabe sobre mim. Quem eu sou para você? E aí, Pedro fala, você é o Messias, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala a coisa mais importante que eu quero chegar aqui. E aí Jesus fala assim, você é feliz, porque essa revelação veio do céu, não foi homem que falou. Olha o que Jesus quer, Ele quer que você conheça Ele por revelação do próprio Deus, não porque alguém falou que Jesus é maravilhoso, então você adora Ele porque Ele é maravilhoso. Não, Ele quer que você saiba por experiência, por relacionamento, e isso só dá para acontecer se você buscar ter intimidade. E outra coisa importante que acontece aqui, é que após depois que Pedro entendeu quem Jesus era, foi a partir daí que se estabeleceu a igreja. A igreja surgiu de uma revelação correta de quem era Jesus.
E aí Jesus falou assim, sobre esta pedra. Que pedra? Pedro? Não, sobre a revelação correta que ele era o Messias. Aí sobre essa revelação, ele falou, então sobre isso eu vou estabelecer a minha igreja. Nós só existimos porque alguém teve uma revelação correta de que Jesus era o Filho de Deus. Então Deus quer usar a gente, mas não porque alguém está falando, olha, Deus é bom. Não, porque Ele quer ter relacionamento com a igreja. A igreja não tem autoridade para falar quem Deus é, se primeiro Deus não revelar para cada um de nós quem Ele é. E aí, nós vamos para o segundo ponto, que na verdade, essa palavra assim, na verdade ela é toda misturada, e vocês vão entender, porque a palavra de Deus, ela é uma coisa do começo ao fim, ela está pregando mesmo a mesma boa nova, não dá para mudar, não dá para falar mais ou menos. E é sobre comunhão que eu vou falar agora, que na verdade já estou falando desde o começo, não estou? Mas, eu quero falar um pouquinho mais específico de comunhão. Por quê? Porque como eu falei lá no começo, não existe adoração sem comunhão. Então, eu vou ler lá em João, capítulo 6, versículos 55 e 56. Se os irmãos quiserem acompanhar só pela TV, não tem importância, tá bom? Fala assim, ó. 26, Isa. Não tá ainda. Olha lá, ó. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao seu Filho ter a vida em si mesmo. Não, Isa, é João 6, 26 e 27. Não, João 6, 55. Olha eu errando, gente. Desculpa. Olha lá. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha isso, que maravilhoso. Glória a Deus. O que Jesus está falando aí? Sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia não é um momento qualquer na nossa vida. Mas para nos lembrar que quando nós participamos da Santa Ceia, Jesus permanece em nós, e mais do que isso ele está falando, nós permanecemos nele. Ou seja, dá para entender que é um nível de relacionamento que a gente não consegue expressar? Porque está falando que Jesus está dentro de nós e nós também estamos nele. Nós estamos em Jesus. Aleluias. Só que essa é uma comunhão total. E além dessa comunhão total que nós temos com Jesus, quando nós temos uma vida no altar, e aí nós viemos aqui na igreja para participar da Santa Ceia, às vezes a gente participa da Santa Ceia e a gente nem tem noção do que a gente está fazendo. Acha que só está comendo pão, bebendo o suco. E o pastor sempre fala aqui a importância da Santa Ceia. Mas a gente precisa mesmo parar e analisar, porque é muito mais sério do que a gente pensa. Será que a gente está mesmo preparado para ceiar? Será que lá fora a gente está vendo uma vida que a gente está pronto para ter essa comunhão íntima com Deus? Lá em Hebreus 10, 36, fala eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento pleno. Por quê? Hebreus 10, 36. Fala assim, ó. Eu vou ler até o 39, Thaisa. Fala, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que está falando aqui, ó? Mais um pouquinho de tempo. Espera, não vai tardar. E aí vai acontecer o quê?
Aí, Jesus vai fazer o quê? Buscar a igreja. Então, o que está falando aqui? Calma, a gente não foi escolhido para desistir no meio do caminho, mas para conhecer Ele, ser moldado durante o caminho totalmente. Para que quando ou a gente ser chamado particularmente, morrer e parar no céu, ou quando Jesus vier, a gente ter o privilégio de conhecer Ele plenamente. Porque Ele não está demorando. Ele está nos dando oportunidade de estar prontos. Porque a gente fica assim, mas Jesus sempre ouvi que Jesus vai voltar. Mas se Jesus voltasse agora, será que todo mundo estaria pronto? Jesus está dando oportunidade para a gente se preparar. Para que quando Ele volte, a gente não fique. Então a gente precisa começar a prestar atenção nos sinais que Deus está nos dando. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que nós, por meio de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, não é? Ou seja, Jesus nos deu o direito de estar diante de Deus. Porque antes, a gente não podia chegar no íntimo lá e falar com Deus. A gente precisava passar pelo sacerdote. Mas agora, Jesus quebrou, o véu se rasgou e a gente tem direto acesso ao Pai. E sabe uma coisa assim que Deus falou muito comigo? Porque eu era uma pessoa que eu queria sentir a presença de Deus o tempo inteiro na minha vida. Sabe, eu estava na igreja, às vezes eu não sentia a presença de Deus, eu falava assim, Deus não está lá. Deus não está? Tá. Mas sabe o que acontece? Quem conhece a Jesus, sente a Jesus. Talvez não o tempo inteiro, mas ele sente. E ele conhece Jesus, ele sabe que, mesmo que naquele dia ele não sente Jesus, Jesus está ali porque ele conhece o Senhor. E aí, em resposta do Senhor, às vezes ele que não está sensível para sentir a presença. Só que quem não conhece a Jesus fica buscando só sentir a presença de Jesus. Quem não conhece, se não sente a presença, acha que Jesus esqueceu dele, acha que Jesus não está ali. Só que isso é como se Jesus fosse motivado, né, às nossas emoções. E ele não é movido a isso. Nós é que somos movidos pelo Espírito Santo, não ele que é movido por nós. A gente inverte os papéis. Tá bom. As perguntas que eu fiz no começo foi sobre adoração. E até agora eu estou falando de comunhão, né? Mas é porque é necessário a gente entender quem nós somos em Deus, quem Deus é de fato, e por que nós fomos. A comunhão, desde o começo da nossa criação, foi estabelecida por Deus, que é algo que precisa estar dentro de nós. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão um com os outros. Não dá para se relacionar só com a cabeça de alguém, dá? A gente precisa se relacionar com o corpo. Então, a gente precisa ter comunhão com a igreja. E agora eu cheguei num lugar assim, que nós vamos falar uma coisa que talvez a gente nunca pensou. Pelo menos eu nunca tinha parado para pensar nisso de fato. O que não é adoração? Porque a gente só está interessado no que é. Mas o que não é adoração? Então, eu não preciso aportar, Isa. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia fala o quê? Que a serpente veio, falou com Eva, né? E aí a serpente falou assim para Eva, olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E interessante que o pastor falou esses dias aqui, que na verdade ela distorce a verdade, né? E aí, isso me fez pensar numa coisa. Lá em Gênesis, que eu li no começo, no capítulo 1, fala... Não precisa, Isa. O que fala? Fala assim, nós já lemos. Que Deus falou que ia fazer o homem a imagem e semelhança, não falou? Só que aí no outro versículo a Bíblia fala assim, e Deus fez o homem a sua imagem. Não a sua semelhança. A sua imagem. Por quê? Por que Deus fez o homem somente a sua imagem, não a sua semelhança? Porque semelhança não é algo que se cria. Por isso que Deus não colocou a semelhança dele em nós. É algo que se adquire. Então Deus nos fez a sua imagem. Mas a semelhança é algo que se adquire. E é propósito do Senhor que a gente se assemelhe a Ele. Tanto que Ele fez Adão e Eva e colocou no jardim. E Ele ia lá todas as tardes. Por quê? Porque eles iam aprender a ser semelhantes a Deus, convivendo com Deus. Por exemplo, vou usar a Stephanie aqui, que eu falei que eu ia usar ela. Se eu andar com a Stephanie for uma pessoa, por exemplo, que fala gírias, muitas gírias, e eu ando o tempo inteiro com a Stephanie,
eu vou acabar adquirindo esse costume da Stephanie. Por quê? Porque eu vou começar a me semelhar com a Stephanie, eu vou parecer com ela. Ela também vai se parecer comigo em algumas coisas que ela não fazia. Mas, essa mentira do diabo, que existe um atalho para se assemelhar a Deus, é mentira, isso é engano. Isso fez Adão e Eva pecar e quebrar o relacionamento com Deus. O diabo quer colocar em nós uma visão distorcida, que a gente, para adorar a Deus, a gente pode ir por atalhos, a gente não precisa ir no secreto conhecer a Ele. Isso é mentira, porque Deus quer um relacionamento conosco. E outra coisa que não é adoração, idolatria. E aí eu fui pensar para falar de idolatria, mas a idolatria é muito mais complexo do que a gente pensa. Não é só adorar um deus pagão, uma imagem, não é só isso. É muito mais. E aí, sabe, a Bíblia fala de um endemoniado que ia atrás de Jesus, falando em quem ele era. E o que Jesus fala para ele? Para. Jesus não deixou. E ele estava falando quem Deus era. Mas ele falou, não, para. Só que aí, a Bíblia fala do cego, que ia atrás de Jesus e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fez? Teve misericórdia. Por quê? Por que Jesus agiu diferente se os dois estavam falando quem ele era? Porque o endemoniado não era verdadeiro, era uma adoração falsa. Ele queria chamar a atenção, mas não para agradar Jesus, não para falar quem Jesus era de verdade, mas para que Jesus fosse pego, porque as pessoas já estavam com raiva dele. E o cego estava adorando. Jesus não aceita falsa adoração. Ele não aceita. Sabe por quê? Lá em Malaquias 1:10, não precisa pôr, Isa, vai falar assim que Deus fala que ele preferia que as portas do templo fossem fechadas e o fogo fosse apagado do que eles continuar fazendo de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque Deus prefere que a gente não faça do que fazer de qualquer jeito. Se não tem sinceridade, se não tem desejo, as pessoas podem se agradar, pensar que a gente está cheio de Deus, mas Ele não. Ele sabe quem nós somos. E o que mais que é idolatria? Chamar tudo que não é Deus de Deus. Como assim? Aí entra a questão, um exemplo assim que eu posso dar. Lá em Êxodo, quando Moisés estava lá, o povo começou a falar, Deus está demorando, né? Vamos fazer um Deus aí pra gente. E aí tiraram os brincos, fizeram um bezerro e adoraram. Eles chamaram o objeto de Deus, e isso é idolatria. Isso não é adoração. Mesmo que o objeto signifique Deus. Porque tem pessoas que fazem pensando que é Deus, né? Que é para só representar. Mas isso não é adoração. Porque a gente está chamando Deus de algo que Ele não é. A gente não consegue descrever Deus, porque a Bíblia fala que a gente não conhece Ele plenamente ainda. A gente está em processo de conhecimento de Deus. O que mais que não é adoração? É quando a gente tem uma falsa compreensão de quem é Deus. E quando a gente não quer gastar tempo com Deus. Por exemplo, meu pai, por exemplo, é rico, né? Recebe aí, pai. O senhor vai ser rico. Tô brincando. Mas Deus pode. E aí eu não quero passar tempo com meu pai. Só que eu quero a fortuna do meu pai. Isso daí não é adoração. Eu convivo com meu pai porque eu quero receber as coisas boas que ele pode me proporcionar. Mas é só por isso. Eu não estou disposto a conhecer ele de verdade. Não estou. Eu não estou disposto a passar tempo com meu pai, conversando com meu pai, falando sobre como foi meu dia, sabendo que se ele está bem. Não. Eu só estou com ele porque eu quero receber o que ele tem para me dar. Isso não é adoração. Sabe uma outra coisa que não é adoração? É a gente pensar que só vir na igreja e louvar aqui, nós estamos adorando a Deus. Isso é muito sério. Que a gente está aqui achando que Deus está recebendo. Mas Deus quer também, além de nós estarmos aqui tendo comunhão com o corpo, adorando Ele lá no secreto. Porque isso é mais importante. Então, o que não é adoração é tudo que simplifica Deus a algo que Ele não é.
A gente fica tentando simplificar Deus, encaixar Ele em nossos entendimentos, e isso não é adoração. Mas então, o que de fato é adoração? Isso é um pouco mais difícil de falar ainda, mais do que não é. Por quê? Porque adoração é tudo que nós entendemos de Deus e que Ele realmente é. Não é só o que nós entendemos, mas que Ele é. Porque como fez com Pedro, não foi por meio de revelação? Então, nós só podemos entender algo de Deus que Ele é se Ele mesmo nos revelar. Aí eu até pensei assim, mas e se Deus não revelar? Então quer dizer que eu não posso adorar? Se você buscar, Ele vai revelar. Porque a Bíblia fala assim que quem procura, acha. Então, eu vou ler lá em 2 Coríntios. Agora eu preciso que você coloque, Isa. Capítulo 13, versículo 18. Fala assim, 18. 13 e 18. Três, 18, Isa. Eu falei 13, foi o próximo, eu confundi, desculpa. Fala assim, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito Santo do Senhor. Amém? O que está falando aqui? Que nós somos transformados. A gente não está pronto. A gente vai ser transformado de glória em glória para fazer o quê? Para refletir. Nós somos como um espelho. Então, o que eu vejo em mim é algo que deveria, pelo menos, ser algo de Deus revelado a mim que foi transformado. Então, eu deveria resplandecer a glória de Deus. Eu deveria começar a me parecer com Ele. Como assim, Bianca? Você está falando que você vai se parecer com Deus? Sim, porque a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Imitadores de Jesus, seguir os passos de Jesus. Ele é o varão perfeito e nós só vamos chegar à estatura perfeita de Cristo quando Jesus vier nos buscar. Mas enquanto isso, nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 13 e 12... Agora que é 13, Isa, por isso que eu errei, ó. Fala assim, ó. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como Ele é e como sou conhecido. Mais um, Isa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas esses três, o maior desses é o amor. O que está falando aí de novo? Que agora nós não conhecemos Ele plenamente. Mas que um dia nós vamos conhecer face a face. Então, quer dizer assim, ó. Agora eu não conheço. Mas o desejo dele é que eu conheça. Só que enquanto eu não conheço, ainda assim eu reflito a glória dele. Porque eu conheço Ele em parte. E essa parte que eu conheço me transforma mais parecido com Ele. Tá dando para entender, irmãos? Amém. E lá em Apocalipse, tá acabando isso. Apocalipse 4. Para mim, esse Apocalipse 4, versículo 8. Para mim, esse versículo é um dos mais importantes da mensagem. Vocês vão entender por quê. A Bíblia fala assim, ó. Eu vou ler isso até o 11, tá? Fala assim, ó. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante de Deus do trono, dizendo:
digno és o Senhor de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas essas coisas e por tua vontade foram criadas. Glória a Deus. Sabe por que é mais importante? Porque daí nós vamos tirar eu espero que a gente tire um princípio importante para a nossa vida. Primeiro, adoração não é uma troca. Não é uma troca que eu dou para Deus adoração para receber algo dele. Não é porque eu quero. Sabe por quê, irmãos? Porque se fosse baseado em nós, se a adoração dependesse somente de nós, era algo que seria parado. Porque a gente, muitas vezes, é inconstante, então a gente provavelmente pararia de adorar o Senhor. Mas adoração é algo que significa constância e permanência. Sabe por quê? O que a Bíblia fala aí? Que os anjos estavam o tempo inteiro fazendo o quê? Contemplando o Senhor no trono. E o tempo inteiro eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluias. Sabe por quê? Esse é o princípio que eu espero que a gente tire para a nossa vida. Eu vejo quem é Deus e eu me torno. E aí, quando eu me torno mais parecido com Ele, eu vejo mais um pouco dele, porque eu quero mais. E aí eu me torno de novo mais parecida com Ele. E aí, isso é para ser algo constante, porque eu preciso me tornar mais parecida com Ele. Por quê? Porque quando eu me tornar mais parecida com Ele, as pessoas lá fora vão ver Ele na minha vida e vão querer conhecer Ele também. Não dá pra gente falar que Deus é maravilhoso, que Deus é santo, que Deus é justo, e chegar lá fora ninguém sabe quem é Deus. Por quê? Porque eu também não sei. Eu não sei, eu não tenho uma vida de relacionamento com Ele. Adoração não precisa ser algo que é forçado. Os anjos não são forçados a adorar. Eles adoram porque ele vê quem Ele realmente é. E só de ver quem Deus é, eles adoram. Ninguém força a falar: vocês têm que adorar. Tem que ficar aqui adorando. Sabe por quê? Porque não é forçado. Porque se fosse forçado, o diabo nunca teria se voltado contra Deus. Porque ele era um anjo, era para ele estar adorando, mas ele que escolheu. Nós temos escolha. Só que se a gente olhar para Deus e não tirar os nossos olhos de Deus, a gente nunca vai querer parar de adorar. Porque nele não há defeito. Não há mancha, não há nada que faça a gente querer desistir dele. A gente desiste porque a gente desfoca. A gente, em vez de estar olhando para ele, a gente começa a olhar para as coisas, para as circunstâncias, para quem nós somos. Então, deixa eu falar uma coisa. Aquilo que você adora é aquilo que você se torna. Se você começar a adorar as coisas aí fora, você vai se tornar o quê? Parecido com tudo que está lá. As coisas dali vão perecer. E se a gente adorar as coisas que estão lá, a gente vai fazer o quê também? Perecer. Porque só tem dois caminhos. E não tem desculpa para a gente ficar dando. Porque sabe por quê? Porque primeiro, a gente tem aqui, ó, a revelação de Deus. Está aqui. Só que a gente quer tudo mastigado. A gente não quer buscar. Só que Deus... Uma coisa muito importante é, quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? No final, o que ele termina falando para os discípulos? Não conte para ninguém quem eu sou. Ah, Bianca, então não é para contar? Não. A Bíblia fala que a gente tem que anunciar o evangelho, não é? Só que eu não tenho autoridade para anunciar a revelação de quem Deus é, porque ele se revelou para mim de uma maneira, para a Stephanie de outra, para a irmã Sirlei de outra. Por quê? Porque ele é um Deus de relacionamento. Ele não quer que eu saia falando quem ele é. Pedro, ninguém falou, foi uma revelação do céu. O que ele quer é que as pessoas tenham revelação diretamente do trono de quem ele é. Só que para isso é necessário, sim, ter relacionamento. É necessário gastar tempo. É necessário buscar o Senhor. Abrir mão de muitas coisas e passar tempo. Hoje nós estávamos conversando lá em casa. E foi interessante que a gente estava falando justamente disso. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo, não foi? Eu não entendo o que está escrito. E aí, a Stephanie estava falando que ela aprendeu uma coisa. E é maravilhoso isso. Tá, então eu não entendi a Bíblia, então vou fechar e vou guardar? Não, eu não entendi, peraí, então eu vou ler de novo. Ah, eu não entendi hoje, amanhã eu vou ler de novo. Porque Deus vai me revelar. Eu tenho que insistir.
Se eu quero conhecer Deus, eu tenho que insistir. Num relacionamento com o homem, não é assim? Às vezes a gente não dá chance, não conhece as pessoas, porque a gente não insiste. Porque a gente acha que, eu vou perder tempo. Essa pessoa parece metida. Eu ouço muito isso. As pessoas, só de me olharem, elas falam que eu pareço metida. Desde pequenininha. Mas aí tem umas pessoas que me conhecem e falam assim, mas você é legal, não é tão metida quanto eu pensava. Porque antes não deu chance de me conhecer. Então, às vezes, a gente tem visão distorcida de quem é Deus, porque a gente não dá chance de Deus se revelar a nós. Nós precisamos gastar tempo aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus mandou Jesus. Porque quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que eles foram expulsos da presença do Senhor. Mas aí Deus manda Jesus para restabelecer a comunhão. Olha que maravilhoso isso. O pecado nos separou, mas Jesus veio para nos unir de volta. Então, adorar a Deus é saber quem Ele é. E em resposta a quem Ele é, eu vou viver uma vida de adoração. Eu não só vou cantar louvores, eu não só vou falar para as pessoas, não, mas eu vou lembrar a mim mesmo quem Ele é e eu vou viver isso. Lá em Coríntios 13, não precisa pôr, o capítulo inteiro fala sobre o que é o amor. E aí no final, o final nós já lemos, que fala assim, mas dessas 3 coisas ainda permanece a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. E sabe quem demonstrou o maior amor por todos? Jesus. Mas antes dele mostrar o amor dele por nós, se entregando na cruz, ele mostrou o amor dele pelo Pai, enquanto ele viveu na terra. Porque a Bíblia mostra que Jesus sempre se retirava e gastava tempo com o Pai. E aí eu fiquei pensando numa coisa, mas Jesus não é Deus? Ele já não conhece o Pai porque ele veio do céu? É. Mas mesmo assim, ele gostava de passar tempo com o Pai, não era uma obrigação. Era por amor ao Pai que ele gastava tempo com o Pai. Então, por que é que nós adoramos a Deus? Porque Ele é digno. Não foi que nós lemos na palavra? Eu não estou falando de mim, irmão. Eu estou falando da palavra. Ele é digno. Porque se nós queremos tornar-nos semelhante a Ele, então nós adoramos. Então, quando a gente entende que a gente precisa caminhar e ser parecidos com Ele, a gente adora. E uma das coisas mais importantes, como exemplo de Jesus, porque nós amamos a Ele. E a gente só ama quem a gente conhece, irmãos. A gente não ama quem a gente não conhece. E a gente pode falar da boca para fora, mas isso não vai gerar em nós nada. E Deus não vai receber. Existe uma coisa muito grave. É que Jesus fala que quando Ele voltar, vai ter pessoas que vai falar assim, mas no teu nome eu curei. No teu nome eu expulsei demônios. E Ele vai falar o quê? Afasta de mim porque eu não te conheço. Então, a gente precisa começar a se preocupar em ser conhecidos de Jesus. Porque senão a gente vai viver uma vida aqui achando que a gente serve, e as pessoas podem ver e achar que a gente é uma bênção. Mas se Jesus não nos conhecer, a gente não vai ver Ele plenamente. A gente não vai contemplar a face dEle. A gente não vai reinar com Ele. A gente não vai estar com Ele no céu. E isso é muito grave. E para terminar, eu queria pedir para as meninas colocar uma imagem. Rapidinho, só para terminar com uma ilustração. Eu sei que eu já passei do horário, tá? Aleluias. Os irmãos podem se colocar de pé, irmãos. Enquanto elas colocam a imagem, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar uma coisa enquanto elas colocam a imagem. Uma coisa, na verdade, que Deus tratou comigo. É que às vezes a gente está aqui na igreja adorando. E às vezes a gente tem vontade de ajoelhar. Às vezes a gente tem vontade de gritar, de louvar, de fazer. Mas a gente olha por mão do lado e ninguém está fazendo. E aí eu não faço, porque se eu fizer, eles vão pensar que eu sou louca. Se eu fizer, eles vão falar, ó, tá querendo se aparecer, não tá adorando. Só que Jesus veio para nos dar liberdade. Liberdade de adorar.
Se você não está ofendendo ninguém, se você não está atrapalhando o que Deus está fazendo, então adore do jeito que você sentir, entregue o seu melhor para Deus. Você está aqui com liberdade para adorar o Senhor. Se você não consegue fazer isso na frente dos irmãos, como é que você vai fazer na frente dos outros? Quando chegar lá no céu, será que nós vamos ficar olhando para o lado para ver o que o outro está fazendo? Não, Jesus quer autenticidade em nós para adorar, tá bom? Porque Ele nos fez únicos. Olha aqui, o que essa imagem tem a ver com tudo que eu preguei? Na verdade é que isso me chamou muita atenção. Isso daí é um carro de boi. E lá no Nordeste, no sertão do Nordeste, eles usam isso para carregar as colheitas, madeira, cargas pesadas. Só que esse carro de boi, ele é ligado a esse negocinho aqui, ó. E aí tem uma canga. E eu achei interessante por quê? Porque quando ele está vazio, não chama atenção. Quando ele está vazio, ele passa na rua, ninguém nem vê. Mas, quando ele está cheio, ele faz um barulho alto que parece uma canção e que dá para ouvir de longe. E por isso os nordestinos eles tiraram um pensamento disso que fala assim: carro cheio é que canta. Aleluias. E sabe, nós podemos ser comparados a um carro de boi. Porque vazios, nós não temos nada para oferecer para ninguém. Porque vazios, nós não podemos adorar a Deus. Mas quando nós estamos cheios de Deus, então nós podemos cantar porque nós estamos transbordando do Espírito Santo. É quando nós estamos cheios que nós cantamos. É quando nós estamos cheios que nós deixamos que as pessoas vejam quem Deus é em nós. Glória a Deus. Se talvez hoje você achava que adorar era só cantar, Deus está te ensinando que é ter relacionamento. Que você precisa buscar intimidade com Ele. Ele quer fazer mais. Mas não dá para fazer mais se a gente não conhecer Ele e o que Ele é capaz.